Estamos de volta para a nossa aula de número 3 de Teologia do Novo Testamento. Estamos caminhando na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para prosseguir em conhecer. A palavra de Deus diz lá em Oséias que o povo de Deus ele sofre porque lhe falta o conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, melhor. Nós estamos ao vivo com a nossa turma de bacharel, lá do Instituto Fastef, tá a Valcilena, o Renan, o Rafael Barradas e outros alunos que estão chegando. E se você estiver no EAD, essa aula vai ficar gravada para você ver e rever quantas vezes for necessário. Na aula de número 2, a aula passada, nós falamos sobre os procuradores romanos da época de Jesus ali, dando bastante ênfase em Pôncio Pilatos, aquele que lavou as mãos, aquele que foi até um omisso ao ouvir a voz do povo, e a voz do povo nunca foi a voz de Deus, né? Lava suas mãos, solta Barrabás e crucifica Jesus. Nós também vimos o procurador Agripa I e nós falamos bastante aí deste assunto na aula anterior. Além dos procuradores, nós falamos também sobre as correntes, sobre os grupos religiosos de Israel na época de Cristo. Então nós falamos sobre um grupo que também são partidos políticos, dos saduceus, dos herodianos, os fariseus, que são os mais famosos, os essênios e os samaritanos. Se você ficou com alguma dúvida sobre qualquer um desses grupos, reveja a aula de número 2, que está no seu portal de aluno, no seu grupo de aluno, ou no portal Fastef, a turma do EAD, e lá você vai poder entender com bastante detalhes sobre essa temática de grupos religiosos da época de Cristo. E finalizamos a nossa aula de número 2, a aula passada, falando sobre as diásporas, né? As dispersões dos judeus espalhados por todo o mundo. Falamos um pouquinho que a diáspora ela até contribuiu com as missões paulinas, com as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, e também falamos que existiam mais judeus espalhados ao redor do mundo naquela época do que propriamente na Palestina. Então, ainda hoje, né, existem muitos judeus em muitos lugares do mundo, mas naquela época, por causa da ferrenha perseguição, os judeus estavam migrando para outras geografias. Foi o nosso papo, foi o nosso assunto na última aula. Hoje, prosseguindo no nosso material didático, no nosso programa, nós vamos falar sobre os documentos do mundo antigo. Ah, professor, mas a gente não tem que ficar apenas na Bíblia? Sim, a Bíblia é a revelação divina, mas existem outros documentos que complementam no sentido de cultura, no sentido de dados, no sentido daquilo que não foi escrito propriamente na Bíblia. São o que nós chamamos de fontes históricas. Quando há uma fonte histórica, mas não há uma confirmação na Bíblia, nós podemos até dar uma chance de veracidade. Quando há uma fonte histórica e há uma confirmação na Bíblia, então é 100% certeza, é um fato. Agora, quando não há uma confirmação histórica, nem uma citação bíblica, aí é pura especulação. E existem muitas especulações, muita conversa que a gente não deve cair. O cristianismo surge em um contexto muito específico de dominação imperial romana, como nós vimos na última aula, e de resistência de setores significativos da população.
De várias formas, a violência da repressão romana se abateu sobre o povo de Israel e sobre o cristianismo nascente. Então, violência, repreensões, abusos, ditaduras, isso era comum na época de Jesus. Se fala muito, né, das ditaduras aqui no Brasil, da ditadura propriamente dita, de séculos passados, época do meu pai, da minha mãe, época do seu avô, da sua avó. Mas em Israel, o regime também era um regime onde havia muitos abusos, onde havia muita tensão, onde havia muita resistência da população, por parte da população, e muita violência. Esse é o pano de fundo, e os documentos históricos, né, nos trazem muita coisa do que aconteceu na época do nosso Senhor aqui na Terra como homem. Podemos perceber o mencionado cenário nos documentos históricos, principalmente nos livros citados pelo historiador judeu Flávio Joséfo, uma testemunha do tempo dos apóstolos. Professor Eduardo, quem foi Flávio Joséfo? Para mim, juntamente com Eusébio de Cesareia, um dos maiores escritores da história dos hebreus. Inclusive, ele tem um livro bem grosso, né? Parece até um almanaque, parece até um manual, que tem como título A História dos Hebreus. É um livro de mais de 900 páginas, um livro longo, mas ali, Flávio Joséfo, como uma testemunha ocular, ele vai narrar justamente aquilo que o povo de Deus estava vivenciando, aquilo que o povo judeu estava sofrendo, os abusos. Ele, como uma testemunha ocular, mesmo não sendo citado na Bíblia, narrado na Bíblia, ele é uma fonte histórica. Os trechos do livro A Guerra dos Judeus descreve a participação dele, Flávio Joséfo, na guerra, né, dos judeus e dos romanos. Joséfo afirma que para os prisioneiros judaicos entregar-se ao vencedor significaria traição. Então, olha que interessante aqui. O Joséfo, mesmo estando do lado do judeu, ele não poderia se entregar para uma guerra romana-judaica entre romanos e judeus. Porque para um judeu naquela época levantar a bandeira branca, e muitas vezes hoje a gente quer fazer isso, né? Muitas vezes hoje a gente quer levantar a bandeira branca, a gente não quer problema com ninguém, né? Tem gente que diz assim, é uma máxima que se fala muito hoje, eu prefiro não ter razão e ter paz, né? Eu prefiro ter paz do que ter razão. É uma máxima que muita gente fala hoje. Naquela época, não. Naquela época, se você levanta a bandeira branca para o Império Romano, você era considerado um traidor da cultura e do povo judeu. Na Guerra dos Judeus com os romanos, Joséfo tornou-se prisioneiro do imperador romano Vespasiano. Então ele foi capturado, então ele foi prisioneiro. Mas em troca de favores, então houve um acordo, principalmente a cidadania romana, ele conseguiu negociar ali uma cidadania romana para ele, e também a proteção do império, ele passa para as fileiras dos soldados romanos. Talvez visto por quem estava de fora como um traidor. Como é que o cara jogava no meu time e agora está jogando no outro time? Como é que ele era o goleiro do Corinthians
e agora é o goleiro do Palmeiras? Como é que ele era o atacante do Flamengo e agora ele é o atacante do Vasco? Foi mais ou menos o que Josefo fez quando capturado por Vespasiano. Ele faz um acordo ali, meio que diplomático, para salvar a sua pele e para ter algumas regalias. A primeira delas é conseguir aí a sua cidadania romana. Em seu livro A Guerra dos Judeus, Flávio Josefo procura justificar a sua passagem para as tropas romanas, acentuando a ignorância e o desprezo greco-romano. Pelas escrituras e pelos judeus, ele dizia que o antissemitismo distorce os costumes judaicos. Então, assim, Josefo escreveu outro livro, que se intitulou Contra Apião, no qual ele demonstrava não somente os valores judaicos, mas, sobretudo, a importância da tradução, ou melhor, da tradição bíblica valorizada no judaísmo. Então, ele escreve 2 livros, né, turma? O primeiro, Guerra dos Judeus, é para justificar a sua passagem para o outro lado. E o segundo, Contra Apião, é para demonstrar que os valores judeus, que os princípios judeus, que a tradição bíblica nunca deixou de ser valorizada por ele. É semelhante você ser um Daniel na Babilônia. É difícil? É difícil. São todos aqueles que conseguirão ser um Daniel no meio de um lugar totalmente contaminado, um lugar totalmente ali cheio de ofertas, de manjares, de mesas que não fazem parte da nossa mesa, né? Da nossa tradição religiosa, até mesmo hoje cristã. Sim, mas o Daniel, ele tinha um espírito excelente e ele resolveu no seu coração não se contaminar. É basicamente isso que o Flávio Josefo ele tenta quando ele faz essa passagem, quando ele recebe a sua cidadania romana como um prisioneiro de Vespasiano. Tudo isso está contido nos documentos chamados do mundo da Bíblia. E eles interessam sobretudo quem? As comunidades cristãs, eu e você, aqueles irmãos que viviam nelas, e o complemento não somente seria as escrituras, mas sobretudo o cristianismo, que vem a posteriori, no ano 60, no ano 70. Essa confirmação da veracidade das Sagradas Escrituras. Por isso que eu disse no início da aula que quando você tem uma passagem bíblica, quando você tem uma passagem bíblica com uma confirmação histórica, você tem 100% de certeza. Você tem a confirmação da veracidade que aquilo ali é um fato. E contra fato não há argumentos. Agora, se você só tem uma fonte histórica e não tem uma fonte bíblica, aquilo não foi narrado na Bíblia, pode ter uma sombra de dúvida. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, quando você não tem nem um fato histórico e nem um documento bíblico, nem uma escritura sagrada, não temos nenhum versículo e não temos nenhum documento do mundo da Bíblia que nós chamamos de fonte histórica, aí é especulação. E aí nós entendemos que existe muita gente no meio teológico com as suas interpretações, com as suas exegeses, até com as suas exegeses, mas que não tem prova nenhuma
nem confirmação bíblica e muito menos histórica. Quer ver um exemplo? Quando Jesus ele diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Alguns exegetas, alguns hermeneutas traduzem o fundo da agulha não literalmente, mas alegoricamente, como uma porta em Jerusalém, uma porta de uma cidade, aonde era uma porta estreita, era uma porta que se o animal tivesse carregado, teria que tirar toda a bagagem do animal, o animal quase que se ajoelhar, o quadrúpede passar ali arrastado para poder entrar na cidade. Gente, nós não temos uma comprovação histórica dessa alegoria. Em nenhum momento em Israel nós temos o registro de uma porta em Jerusalém chamada agulha. Então, se nós não temos em Jerusalém, em Israel, uma porta na época de Cristo chamada agulha, é uma especulação eu dizer que o fundo da agulha era uma porta. Se tivesse a fonte histórica, seria 100% de certeza. Como não há, não passa de uma especulação. E assim existem várias passagens aí mal traduzidas, como vocês que já são meus alunos há muito tempo lembram da minha frase como se fosse um mantra: a conjectura matou a pregação. O pregador conjectura tanto, mas tanto, mas tanto, que ele se afasta de uma boa hermenêutica, de uma boa exegese. Vamos falar agora, já que o Samuel chegou, o Paulo Malta chegou, Rafael tá por aí, Barradas, a Valcilena, o Renan. Vamos falar sobre as fontes para a compreensão do Jesus histórico. Eu coloquei aí o autor do The Chosen, claro que ele não é Jesus, é só um autor, mas essa série, apesar de ser uma série de produção dos Mormons, traz um Jesus humano. Eu ainda não vi nenhum capítulo, que eu tô sem tempo até para dormir, mas eu quero tirar um tempinho aí para ver essa série que parece que é muito legal. The Chosen. Jesus de Nazaré constituiu o personagem histórico da maior importância, a começar pelo próprio calendário universal, baseado na era cristã. Atualmente, uma parte da humanidade professa a fé cristã, e a outra parte considera Jesus como profeta. Jesus de Nazaré, ele é o grande divisor de águas. Tanto é que o tempo antes de Jesus e depois de Jesus foi ali o limite, né? Antes de Cristo, ou antes da era cristã, como os novos livros falam hoje, e depois de Cristo, né? Após a era cristã, depois da era cristã. Jesus, sem dúvida, foi o divisor de águas. O Jesus histórico é diferente do Jesus da fé. A gente vai tentar compreender um pouquinho hoje o conceito de Jesus histórico. Mas existem pessoas que acreditam de fato, como eu, que Jesus ele é o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade. Acreditam que ele é Deus. Outras pessoas de outras religiões vão dizer não. Ele foi um profeta, ele foi um mártir, ele é a reencarnação de Elias, ele é o arcanjo Miguel, ele é alguém que alcançou o nirvana, ele é um médium muito desenvolvido. Cada religião vai ter a sua teologia. Eu, por exemplo, como cristão, acredito que Jesus é a segunda pessoa da
Trindade, muito mais do que um profeta para mim. Contudo, o Jesus da história, o Jesus histórico, é aquele homem que viveu há 2000 anos atrás. Aonde? Na Galileia. Ainda é um grande desconhecido. Isso porque a reflexão sobre o Cristo da fé dominou por vários séculos e não se preocupou em conhecer o homem de Nazaré. Homem tão significativo para a humanidade. Então, muitas vezes, para os escritores das teologias liberais, das teologias do Novo Testamento, o Cristo da fé, o Cristo que é Deus, que ressuscitou ao terceiro dia e que está à direita do Pai intercedendo por nós, ele acaba fazendo com que o Jesus histórico, o Jesus homem, aquele que viveu nesse mundo 33 anos e meio, seja apagado, seja desmerecido, seja não tão estudado como propunha, o Rudolf Bultmann, que nós estudamos em teologia contemporânea, a desmistificação desse Cristo. Tirar as qualidades dele de Deus e olhar para esse homem apenas como um ser humano. É possível? Para mim, não. Porque para mim ele é 100% Deus e 100% homem. Mas a gente precisa entender que existiu o Jesus histórico que morreu na cruz e acabou a sua história aqui na terra. Qual é o ponto final da vida do Cristo aqui na terra? Qual é o ponto final? A sua morte. Mas depois de 3 dias ele ressuscitou. A ressurreição já é o Jesus da fé. Ascender aos céus já é o Jesus da fé. O corpo glorificado já é o Jesus da fé. A aparição para Tomé, para os 2 homens no caminho de Emaús e para mais de 500 pessoas ao longo de 40 dias antecedendo Pentecostes, já é o Jesus da fé. O Jesus histórico, ele nasce lá em Nazaré, filho do Zé, filho da Maria, e ele morre com 33 anos e meio. Ali acabou. Mas o Jesus da fé, ele permanece vivo até hoje. Então é essa diferenciação, essa divisão que muitos estudiosos querem fazer do Jesus da fé e do Jesus histórico. Até porque existem pessoas que não acreditam no Jesus da fé pela sua falta de fé em Jesus. Então, obviamente, eles vão estudar apenas o personagem Jesus homem, o Jesus histórico. De fato, o cristianismo sempre discutiu sobre a pessoa de Jesus. Mas Jesus como homem foi pensado pelos estudiosos apenas nos últimos séculos. Assim, somente em 1960, quando apareceu o primeiro livro que fala de modo mais sério do Jesus histórico. Foi o livro de Albert Schweitzer, que apresenta Jesus como um fanático, pois ele forçou Deus a instalar o reino de Deus na terra. Para mim é até uma loucura chamar Jesus de um fanático, chamar Jesus de um revolucionário.
Para mim parece até uma loucura alguém conseguir forçar Deus de fazer alguma coisa. Não é possível que Deus ele seja influenciado de tal modo. Mas para esse teórico de 1906, chamado Albert Schweitzer, o Albert Schweitzer vai dizer que sim. No seu livro Jesus Histórico, Jesus, ele é um fanático porque ele forçou, entre muitas aspas, Deus a instalar o seu reino aqui na Terra. E a Bíblia não fala isso, né? A Bíblia fala que foi por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, ofereceu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, se alguém foi forçado, se é que existiu uma relação de forçação, não foi o Cristo que forçou Deus, né? Mas foi o pai que forçou o filho. Obviamente que não há essa pressão, não há essa forçação, foi por amor. Após as primeiras guerras, ou a Primeira Guerra Mundial, né? Aparecem outros livros, outros autores, como aquele que nós estudamos em teologia contemporânea, chamado Rudolf Bultmann. Ele era um luterano, existencialista, afirmando que os evangelhos nos transmitem aquilo que os cristãos pensavam sobre a identidade de Jesus de Nazaré, e após a sua ressurreição e da rápida expansão da sua mensagem, a experiência do Jesus ressuscitado nas comunidades formou a percepção da identidade de Jesus de Nazaré. Ainda tem pessoas como Natanael, né, preconceituoso, que dizia assim: mas pode vir uma coisa boa de Nazaré? Pensa num lugar bem ruim, mas bem ruim aí, um bairro aí, uma cidade, um lugar muito ruim. Ruim de se morar, ruim de se viver, violência lá em cima. E aí alguém preconceituoso diz assim: pode vir alguma coisa boa desse lugar? Lá só tem bandido, lá só tem ladrão, lá só tem pobre, lá só tem marginal. E não é verdade. Em todos os lugares há gente boa e há gente má. Em todos os lugares há pessoas corretas, certas, e pessoas que não têm uma índole muito legal. Mas o preconceito de Jesus ter nascido em Nazaré era grande, porque os judeus esperavam alguém de sangue azul, alguém da realeza, alguém da corte, um político influente, e Jesus humano, Jesus histórico, nasce numa manjedoura, mas nasce numa estrebaria, fugindo com o Zé, com a Maria, mamãe e papai, da perseguição romana. Assim, Bultmann afirma: é impossível conhecer Jesus, ou melhor, o Jesus da história. Nós só podemos conhecer e crer no Jesus da fé projetado pelas experiências das primeiras comunidades cristãs. Então ele vai dizer que a Bíblia, ela não é uma fonte histórica, por isso que é impossível conhecer Jesus historicamente pela Bíblia. Por isso que a Bíblia é insuficiente para o teórico Bultmann para se conhecer o Cristo histórico. É impossível conhecer o Jesus da história através das narrativas bíblicas, porque na narrativa bíblica só existe fé.
e ali só vai aparecer o Jesus da fé. Ali só vai ter evidência a fé vivida pelos primeiros irmãos da comunidade cristã. É isso que o teólogo Bultmann pensa, outros também pensavam, mas eu já fiz um recorte para vocês entenderem o que foi o Jesus histórico que morreu e continua morto, não tem mais história nessa vida, e o Jesus da fé que continua vivo até hoje no céu, intercedendo por nós. Vamos falar agora sobre os evangelhos sinópticos. Esse assunto é muito legal. Quem fez o avançado comigo estudou os evangelhos, mas é um assunto que não pode faltar na teologia do Antigo Testamento, porque é a base, né? São as narrativas do Novo Testamento, são os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje a gente vai dar mais foco nos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Mas João também é um dos evangelhos, mesmo não sendo sinóptico. Professor, o que é sinóptico? Vou explicar daqui a pouco. O estudo sobre Jesus histórico e também o Jesus da fé levou à elaboração de uma nova forma de pesquisa sobre a historicidade dos evangelhos. Contudo, a busca do Jesus histórico não pode eliminar os estudos dos evangelhos, como do conhecimento do Jesus histórico. Por outro lado, tanto a teologia cristã como a história pode encontrar-se no Jesus histórico. O que eu penso? Eu penso que uma coisa não elimina a outra. O Jesus histórico foi um personagem que viveu aqui 33 anos e meio. E o Jesus da fé continua vivo até os dias atuais. Eu, pela minha fé, tenho os evangelhos como base da obra de Cristo, da salvação. Mas existem fontes históricas que elas podem ser usadas como pesquisa. E se são fontes históricas, obviamente não é para nenhum tipo de revelação ou para Deus falar comigo, mas é justamente para eu entender a cultura. É justamente para eu entender o pano de fundo. É o importante para eu entender a geopolítica da coisa. Por isso é uma fonte histórica. Na minha opinião, as duas se complementam. O Jesus da fé complementa o Jesus histórico. O Jesus histórico complementa o Jesus da fé. Eu acho que as duas coisas, com as suas devidas proporções, eu acho que elas podem sim caminhar juntas e uma não anular a outra. Para que isso aconteça, os exegetas, os estudiosos, passam a pesquisar o testemunho da testemunha ocular, aqueles que viveram na época de Cristo. Podemos nos perguntar em que sentido os evangelhos são testemunho? Isso não significa que eles são testemunho em vez da história, mas significa que eles são um tipo de historiografia. O que significa historiografia? O estudo das diferentes formas de interpretar a história. E a Bíblia é um livro interpretativo. A Bíblia é um livro de interpretações. É por isso que existem tantas igrejas evangélicas hoje espalhadas pelo mundo. Por isso que existe
uma variedade de denominações: batista, presbiteriano, assembleiano, pentecostal, neopentecostal. Existe para todo gosto. E cada uma delas vai interpretar a Bíblia à sua maneira. Algumas mais teológicas, mais praticando uma teologia bíblica, outras mais dogmáticas, mas tem povo para tudo. Hoje existem pessoas que vão servir aí a qualquer tipo de movimento, dos mais loucos que existem aos mais sensatos. A Bíblia é um livro interpretativo e os evangelhos recorreram então às testemunhas oculares, aqueles que caminharam com Cristo, aqueles que foram contemporâneos. Confiar em um testemunho não é um ato irracional da fé, até porque a fé nunca foi algo irracional, né? A fé é racional, a fé não é saltar no escuro. Que deixa de lado a racionalidade crítica e é, antes de tudo, o caminho racionalmente apropriado para reagir a um testemunho autêntico. Tem pessoas que acham que ser povo de Deus é ser manipulado. Não. Ser povo de Deus é ser crítico. Ser povo de Deus é sim, sim, não, não. Eu concordo com aquilo que está certo e eu discordo veementemente com aquilo que está errado. Posicionamento. Assim, os evangelhos, entendidos como testemunho, são os meios de acesso à realidade histórica de Jesus, pois todo método histórico crítico considera e confia no testemunho. O que eu costumo dizer? Se fosse uma mentira, o que está narrado nas páginas sagradas, essa mentira já teria vindo à tona, porque já tem mais de 2000 anos. Para você conservar uma mentira, você precisa enganar muita gente. E você não consegue enganar a todos o tempo todo. Uma hora alguém vai pegar que não é fato, que é mentira. Não se consegue enganar todo mundo a vida toda. Quanto menos 2000 anos. Agora, uma verdade você não precisa fazer absolutamente nada. Porque a verdade aparece, a verdade é a luz. A verdade é a luz. Sabe quando você quer dormir até um pouquinho mais tarde, aquele sábado, aquele domingo, que você está com a agenda livre, e de repente 5, 6, 7 horas da manhã, a luz entra pela tua janela, e aí eu sou assim, quando eu vejo o dia raiar, e já me dá um comichão, eu já levanto logo. Eu só consigo dormir no escuro, no breu. Quando o dia raiou, a minha janela começa a ter a luz ali, eu já levanto e vou agitar a minha vida. Na luz tudo aparece. Na verdade, tudo aparece. A fé, ela não é um ato irracional. A fé é um testemunho autêntico. Por isso que nós temos os sinóticos, por isso que nós temos os evangelhos. Os evangelistas estavam em contato mais ou menos direto com as testemunhas oculares, com aqueles que caminharam com Jesus. Não distanciadas deles por um longo processo de transmissões das tradições evangélicas. Na época nem era esse termo evangélico, tá? Mas eu estou contextualizando para você. Isto é, tradições orais, tradições da comunidade cristã primitiva, da igreja primitiva. Assim,
Os evangelhos foram escritos dentro da memória viva dos acontecimentos que eles narram. É bom observar que o Evangelho de Marcos foi escrito bem dentro do período da vida de muitas testemunhas oculares. O Evangelho de Marcos é o mais antigo, vindo aí primeiro e a posteriori Mateus, depois Lucas e por fim João, e é por isso que Marcos ele conseguiu reunir todos os relatos de quem caminhou com Jesus e ainda estava vivo. Tinha muita gente viva naquela época, idosos, mas vivos. E aí Marcos vai reunir esse catálogo de milagres, esse catálogo de feitos que Jesus ele fez. Ah, mas está tudo registrado em Marcos? Claro que não. Tem até uma figura de linguagem, uma hipérbole, que diz que se tudo aquilo que Jesus realizou fosse registrado, não teriam bibliotecas no mundo que comportariam todos os seus feitos. Obviamente é uma hipérbole, mas é porque Jesus ele fez muito mais coisa do que está escrito. Agora, Marcos, ele tem uma vantagem porque ele sai na frente. Ele vem primeiro. Ele começa a escrever o seu evangelho. Hoje, após várias pesquisas, nós podemos afirmar que o período entre o Jesus histórico e os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foi coberto pela presença e pelos testemunhos constantes das testemunhas oculares. E se ele viu, vamos dizer que o Malta andou com Jesus lá na Palestina, e o Samuel também viu, porque Samuel andou com Jesus lá na Palestina, e o Barradas também viu a mesma coisa, sem tirar nem pôr, e o Renan também viu, e a Valcilena também viu. Gente, não pode ser mentira. Alguém ia se contradizer. Ou Samuel, ou Malta, ou Barradas. Alguém ia falar uma coisa que o outro não falou. Alguém ia se contradizer. Tipo em acariação, quando fazem acariações. Mas a verdade, ela não precisa de muito esforço. Tem um ditado que diz, né, que quem mente tem sempre que estar lembrando da mentira, não pode esquecer que mentiu. Quem fala a verdade pode esquecer, porque se o assunto voltar à tona 10 anos depois, vai ser a mesma história. É fato, é verdade. De fato, lendo os evangelhos, percebemos que foram as próprias testemunhas oculares que narravam os fatos e suas histórias. Portanto, ao pesquisar como os escritos do evangelho alcançaram as tradições orais que vão passando de pai para filho, o nosso principal modelo deveria ser a tradição oral. Mas o testemunho não deveria ser, né? A transmissão oral, a tradição oral de passar de pai para filho, mas o testemunho das testemunhas oculares, de quem andou com o mestre, de quem viveu com ele, de quem caminhou com ele. É muito importante o que essas pessoas atestaram e aí deram a base do Evangelho de Marcos. Então, a redação de Marcos, a narração, não é aquilo que ele viu, mas é aquilo que ele ouviu das testemunhas oculares, de quem estava integralmente, presencialmente, intensamente, full time com Cristo. E essas testemunhas foi todo o arsenal, foi todo o material que o Marcos precisava para escrever o primeiro evangelho. Vamos falar agora sobre a teologia da redação dos evangelhos, porque um assunto tem a ver com o outro, tá? Tanto o que nós falamos anteriormente dos evangelhos sinópticos, Mateus,
Marcos, Lucas e João, como também agora nós vamos falar da redação de cada livro separadamente, propriamente dito. A redação dos sinópticos, os 3 primeiros evangelhos, que estão intimamente relacionados. As narrativas do evangelista Marcos, do evangelista Mateus e do evangelista Lucas, aqui sim em ordem cronológica, até Marcos, Mateus e Lucas, não por ordem de organização bíblica. Organização bíblica seria Mateus, Marcos e Lucas. Que ordem cronológica, ordem de tempo. Tem passagens comuns ou correspondentes que podem ser dispostas em colunas paralelas. Desse modo, o leitor pode ver de relance e em detalhes as semelhanças e também as diferenças. Então é por isso que é evangelho sinóptico. É porque tem semelhança, muitas passagens paralelas, mas é porque tem diferenças. Ah, mas aí então há contradição na Bíblia. Se o evangelista Marcos viu uma coisa e o evangelista Lucas viu outra, então um está mentindo. Não, não são contradições. São prismas, são olhares. E isso acontece até o dia de hoje, tá? Se eu pedir no final da aula hoje para vocês fazerem uma redação da aula número 3, semana que vem não vai chegar tudo igual. A redação do Malta vai vir diferente da Valcilena. A redação da Valcilena vai vir diferente do Renan. A não ser que ela dê uma espiadinha lá, aquele cole dela lá. A redação do Samuel vai vir diferente do Barradas. Gente, é o olhar, é o estilo literário, é a percepção, é o lugar onde você está. Porque determinado campo, né, lugar, se eu estiver dentro, eu falo saiu. Se eu estiver fora, eu digo entrou. Depende de onde eu estou. Agora, contradições no evangelho, não. Mas a gente vai ter semelhanças, passagens paralelas, e a gente também vai ter diferenças. Cada um tem um estilo literário. Cada um é escrito para um público-alvo. Mateus é escrito para os judeus. Marcos é escrito para os romanos. Lucas é escrito para os gregos. João é escrito para a igreja. Então, só aí já existe diferença dentro da mesma história, do mesmo enredo que está sendo contado. Dá-se ao texto assim, arrumado, o nome de sinopses, que em grego significa ver simultaneamente. Essa é a razão porque o termo sinóptico foi aplicado aos 3 primeiros evangelhos, no qual a relação entre os evangelhos sinópticos vem se fixando a teoria segundo o evangelho mais antigo, que é o evangelho de Marcos. Então a palavra é uma palavra grega, sinopse, que significa ver simultaneamente. Inclusive, quando você for preparar uma mensagem para pregar, se essa mensagem está no livro de Marcos e você tem textos paralelos em Lucas, em Mateus ou até mesmo em João, faça o dever de casa. Leia todas as passagens paralelas no seu estudo, na preparação. Claro que na igreja, se você vai pregar em Marcos, pregue em Marcos. Se você vai pregar em Lucas, prega em Lucas. Mas que você faça o trabalho de casa para ter uma visão simultânea, para ter uma visão ampla
daquilo que você está propondo, para que aquela mensagem seja mais concisa, seja mais coesa, tenha mais amplitude. Então leia em Mateus, leia em Lucas, leia em Marcos, quanto mais da mesma passagem, melhor. Como exemplo, nós temos a passagem da purificação do leproso, que aparece em Marcos 1:40 até o 45, aparece também em Mateus 8, de 1 a 4, e aparece também em Lucas 5, do 12 ao 16. Esse exemplo explica que a mesma narrativa ela foi usada pelo evangelista Marcos, que é o mais antigo, depois pelo Mateus, que foi o público-alvo foi o judeu, escreveu para os judeus, e a posteriori o Lucas. Então você vê que a purificação do leproso é uma passagem paralela e é uma passagem clássica aí do evangelho sinóptico. Aparece em Marcos, em Mateus e também em Lucas. Acontece que em várias passagens aparece somente em Lucas e em Mateus, e não, por exemplo, em Marcos. É o caso da oração do Pai Nosso, Mateus 6 e Lucas 12. Marcos não aparece a oração do Pai Nosso. E das tentações de Jesus, que vai aparecer também em Mateus 4 e também em Lucas 4. Em Marcos não aparece. Então também, apesar de ser sinóptico, não é tudo que vai aparecer em Marcos, Mateus e em Lucas. Existem passagens que só vão aparecer em um ou em outro, não necessariamente nos três. O século XX vem se impondo a teoria de uma provável existência de um evangelho perdido. Então seria aí o quinto evangelho, que conhecemos com o nome que, da palavra alemã Quelle, que significa fonte. Quelle seria um escrito que conteria passagens encontradas no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, mas ela não foi encontrada no Evangelho de Marcos, que é a base. Seria então uma cópia de Mateus e de Lucas, mas esse evangelho é um evangelho especulativo. Não existe nenhuma prova de que realmente ele foi perdido. E se realmente existiu, foi perdido e por isso não entrou no nosso cânon. Só entrou no nosso cânon os 4 evangelhos, porque os 4 evangelhos foram achados. Podemos visualizar essa relação entre os evangelhos sinóticos da seguinte maneira. Nós temos o Mateus, que é o primeiro de todos aqui, e aí ele foi base para Lucas e também foi base para Mateus. E temos o evangelho perdido, que é o que, né? O Kellen, que foi base para Mateus e que foi base para Lucas. Mas eu volto a repetir, esse evangelho perdido não está na nossa Bíblia. É uma especulação. Pode ser que sim, pode ser que não. Certeza absoluta nós não temos de que ele existiu. A fonte Quelle não menciona nem a morte e nem a ressurreição de Jesus. Ele omite a morte e a ressurreição, diferente dos outros evangelhos, né? Por exemplo, João, que dedica 2/3 à morte e à ressurreição. 2/3 do evangelho de João é a última semana de vida de Jesus aqui na Terra. Foi escrita na Galileia entre os anos de 40 e 50 depois de Cristo. O escritor vai falar de parábolas, vai falar de sentenças, vai trazer afirmações do Mestre Jesus. E parece que a comunidade onde Quelle surgiu viveu uma experiência particular do segmento de Jesus. É interessante também nós falarmos aqui que na época
da igreja primitiva até o século II, existiram vários livros que não entraram na nossa Bíblia, no nosso cânon. Os escritos do pastor de Hermas, o Evangelho de Enoque, o Apocalipse de Paulo, são livros que nós consideramos ou apócrifos, ou deuterocanônicos, ou pseudepígrafos. Depois a gente pode até montar uma sala teológica para falarmos de maneira mais aprofundada desses livros, pseudepígrafos, deuterocanônicos e também apócrifos. A gente pode montar uma masterclass presencial e aí a gente faz um sábado, um dia todo, para a gente entender que livros são esses que não entraram na nossa Bíblia e até o critério, né, para os 66 livros poderem estar contidos no nosso cânon. Vamos ver se a gente consegue agitar isso para os próximos meses, para fazer um sábado lá presencial, para estudarmos pseudepígrafos, deuterocanônimos e livros apócrifos. Aqui nós temos o nosso último assunto da nossa aula de hoje, que é a redação do Evangelho de Marcos. Vamos falar de Marcos, vamos falar de Lucas e vamos falar de Mateus. Vamos começar por Marcos, que ele é o mais antigo. Ele foi escrito entre a década de 60 depois de Cristo e 70 depois de Cristo. Então tinha muita gente viva que foi fonte, que foi consulta de Marcos. O Evangelho de Marcos é o mais breve, mas de uma originalidade surpreendente. Os textos desse evangelho refletem sobre os conflitos resultantes entre os cristãos da época e os judeus, a igreja gentílica e a igreja judaica. Cita também muitas situações opressoras por parte do Império Romano. Então, eu costumo dizer que a brevidade do Evangelho de Marcos é como se fosse um filme, que tudo acontece em 1 hora, 1h30, 2 horas. E o Evangelho de Lucas, por ser o mais detalhista, é uma novela, que tudo acontece em 5 meses, 6 meses. Então, Lucas é uma novela. Marcos, pela sua brevidade, é um filme. Marcos apresenta Jesus como alguém muito poderoso. Mostra os desafios que um seguidor de Cristo irá enfrentar, observando que o esquema gerado evangelho, podemos perceber que Marcos divide do seu evangelho em 2 partes. Então ele acaba fazendo um esquema para nós e trazendo um conteúdo dividido em 2 partes. Na primeira parte do Marcos, nós temos o ministério de Jesus, do capítulo 1 ao capítulo 9. Ele vai contar uma história estruturada lá na Galileia e nos seus arredores. Já no capítulo 10º, ele vai fazer a transição do ministério de Cristo lá para Galileia, para Jerusalém. Então, a partir do capítulo 11 até o 16, Jesus ele sai da Galileia e ele parte para Jerusalém. Essa é a primeira parte, é o primeiro bloco do que Marcos traz para nós aqui como ideia geral. No segundo bloco, nessa segunda parte do Evangelho de Marcos, nós temos a cruz como o tema principal ali, o qual ele vai convergir para toda a narrativa, porque sem cruz não há evangelho, sem cruz não há salvação. O crucificado afirma que Marcos é o Filho de Deus. Então Marcos vai dizer que o Filho de Deus é Jesus, o crucificado. Diante do grito na cruz, a identidade de Jesus é reconhecida, mas não pelos judeus, mas sim por um pagão, por um centurião romano.
Marcos 15, 39, né? O meu criado está moribundo na minha casa, manda uma palavra que o meu criado vai ficar curado. Porque eu também sou homem de autoridade. Que eu digo para o meu soldado vai e ele vai. Eu digo para o meu soldado vem e ele vem. Então o senhor nem precisa ir na minha casa. Mande uma palavra. E Jesus se espantou da fé daquele homem, porque qualquer um no lugar dele queria Jesus em casa, fazer um cafezinho para Jesus, fazer um bolinho de milho. Mas ele falou não. Uma palavra de autoridade muda tudo. Em segundo lugar, nós temos a redação do Evangelho de Mateus, que foi o segundo dos sinópticos a ser escrito. Ele é escrito a partir de 70 e ele, basicamente, até 90 já está finalizado. Ai, professor, mas demorava muito, 20 anos. Não tinha máquina de escrever, não tinha fax, não tinha e-mail, não tinha computador, não tinha internet. Era uma coisa bem manual, bem artesanal mesmo. Na Bíblia judaica, falando sobre o Evangelho de Mateus agora, as genealogias aparecem com a finalidade de criar laços, diferenças, solidariedade e outras relações entre as gerações mencionadas. No capítulo 1 de Mateus, mostra que Jesus pertence ao povo de Israel, pois ele é um filho de Abraão. Por isso deve ser entendido à luz de toda a história contada nas Sagradas Escrituras. Turma, não podia ser diferente. Não podia ser diferente. O Evangelho de Mateus foi escrito para o judeu. E Mateus precisava afirmar que Jesus tinha uma genealogia, uma linhagem da tribo de Davi. Não podia ser diferente. Esse livro, essa narrativa, esse evangelho, ele começa sim com genealogia. Genealogia demonstrava laços, solidariedade e diferenças. Apesar de Jesus ser diferente, ele era um filho de Abraão e a sociedade judaica tinha que vê-lo dessa maneira, porque era o público-alvo, era para quem Mateus escrevia. A comunidade de Mateus afirma que não é possível entender Jesus sem a memória do povo, de seus profetas, dos homens e mulheres que fizeram história do povo de Israel. A comunidade de Mateus se vê inserida na parte do povo de Deus que começou lá com Abraão, Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e fez história com Jacó, com Ruth, com Moisés e com outros personagens bíblicos. Interessante que até Raabe, a prostituta Raabe de Jericó, ela aparece na genealogia do Cristo. Para você ver quantas pessoas, né, Boaz, Davi, quantas pessoas na árvore genealógica até chegar ao Filho de Deus. No Evangelho de Mateus aparecem muitos dados da tradição judaica, não podia ser diferente, praticadas sacerdotais no templo, observância das leis de Moisés. Os fariseus e os saduceus e outros assuntos relacionados com a vida, com a religião do povo judaico. Enfim, Mateus escreve para os judeus. E é nessa ótica que deve ser interpretado, como também compreendido. Então é nessa ótica que a gente vai compreender melhor o Evangelho de Mateus e fazermos uma leitura melhor
Entender quem é o público-alvo faz toda a diferença. Foi o que eu falei sobre a produção do The Chosen, que é uma série que mostra o Jesus muito humano. Eu fui pesquisar qual é a base, né? E aí alguém me disse, não, a base é Mormon, uma produção dos mormons. Então tem coisas que eu vou ver no The Chosen que eu vou poder discordar dentro de uma teologia cristã, mas sabendo que é uma produção, tem uma licença poética e que foi feita pelos mormons, talvez para falar com mormons, mas fez tanto sucesso que está falando com o mundo todo. Saber a origem é muito importante. A última redação de hoje é a redação do Evangelho de Lucas, e dos sinópticos foi o terceiro, de 75 a 90. Pelo menos aí 25 anos aí de pesquisa, de levantamento, de testemunhos, de base, porque já tinha o Evangelho de Marcos como base. Então, com certeza, havia já um trabalho aí bem adiantado. A redação do Evangelho de Lucas, segundo Lucas, se completa com Atos dos Apóstolos. Lucas nos apresenta a trajetória de Jesus e a sua relação com os seus seguidores. O Evangelho de Lucas fala das comunidades de Jerusalém, de Antioquia, da Síria e as comunidades fundadas por Paulo. Então, na realidade, se a gente fosse dividir de maneira didática, se o Evangelho de Lucas fosse uma carta, seriam duas cartas. Primeiro Lucas e segundo Lucas. Como não são cartas, são livros, então um livro ficou com o nome de Lucas e o outro livro do mesmo autor, endereçado para a mesma pessoa, Teófilo, foi colocado de Atos dos Apóstolos. Então, se você pegar Lucas e Atos dos Apóstolos, se fosse carta, seria a primeira de Lucas e segunda de Lucas. O pastor José Bruno, da igreja A Casa da Rocha, em São Paulo, ele pregou mais de 3 anos sobre o Evangelho de Lucas e sobre o livro de Atos. Depois você pega no canal da Casa da Rocha no YouTube, do pastor Zé Bruno. É uma série de mensagens que ele intitulou O Meu Caro Amigo 1 e O Meu Caro Amigo 2, que são as escritas de Lucas para Teófilo. Ali você vai ter um material de Lucas e também de Atos completíssimo. Deve dar mais de 100 pregações, porque ele fez ao longo de 2, 3 anos, estudando só Lucas com a igreja, Meu Caro Amigo 1, e depois estudando só Atos com a igreja, Evangelho de Atos, né? Livro de Atos. Então, se vocês puderem pesquisar, pastor José Bruno, Casa da Rocha de São Paulo, no YouTube, Meu Caro Amigo 1, tem uma série de vídeos lá na playlist, e também Meu Caro Amigo 2, é só uma sugestão de alguém que eu gosto muito de ouvir. O Evangelho de Lucas é o resultado de uma longa pesquisa, pois percorre um longo caminho que vai e desce ao nascimento de Jesus até a chegada de Paulo em Roma, e aí já é Atos dos Apóstolos. Lucas foi o fiel escudeiro de Paulo, hein? Até a morte, Lucas ficou do lado de Paulo. Isso é mostrado naquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Agora eu tô para ver o da Disney, né? Que também tá falando de Paulo. Ainda não vi o da Disney, mas o que tava na Netflix, Paulo, Apóstolo de Cristo, aquele filme mostra Lucas até os últimos dias de vida de Paulo, um fiel escudeiro. É o tempo de aproximadamente 60 anos
pois nós não devemos separar o Evangelho de Lucas do livro de Atos. É como se fosse o mesmo livro, pois o último é a continuação do Evangelho. E se fossem cartas, seria, primeira de Lucas e segunda de Lucas. Então, cuidado para que você não faça uma separação. O conteúdo do Evangelho de Lucas é a problemática da convivência entre os ricos e os pobres, no interior da comunidade. Segundo Lucas, durante as assembleias, não deve haver separação entre ricos e pobres, brancos e negros. Além disso, Lucas aponta para um elemento muito importante, particularmente em relação aos membros da comunidade oriundos do judaísmo: a herança da lei trazida por Moisés, pelo povo da aliança, que muitas vezes trazia problemas sem convivência, sobretudo nas assembleias e nos cultos. Meu irmão, relacionamento é uma pauta que não é recente. As pessoas, elas ainda não aprenderam fazer por viver. Já cantava o Roberto Carlos há um tempão: é preciso saber viver. Mas tem gente que não sabe viver e arruma encrenca, e arruma quizumba. Existem pessoas que têm que ter uma áurea mais leve, viver uma vida mais relaxada. Nesse ponto, o carioca sabe viver. O carioca não está muito preocupado com picuinhas. É assim que se deve viver. Naquela igreja, havia distinção de pobres e ricos. Os ricos sentavam nas primeiras filas, os pobres lá atrás. Essa distinção não pode haver hoje: branco, negro, quem é o maior dizimista, quem não é dizimista, quem frequenta mais, quem é do grupinho do pastor. Somos todos iguais. A organização do Evangelho de Lucas usa duas fontes: a do Evangelho de Marcos, que foi a primeira, e a fonte perdida, que é a Kelly. Aponta que a ação de Deus neste filho de José, trazendo toda a humanidade do Cristo, tem consequências imprevisíveis. Assim, Jesus de Nazaré é o sinal de Deus e de sua ação libertadora dos pobres e que não conhecem limites nem fronteiras. Jesus, ele supera preconceitos e inclui quem vive à margem da sociedade. Esses dias eu ouvi um pastor falando na internet que não gosta de pobre. Ele odeia pobre. Ele só esqueceu de ouvir aquela passagem que Jesus disse: eu vim evangelizar os pobres, os quebrantados de coração, apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele não fazia questão de andar com a elite, com os bambambãs. Jesus não fazia questão de andar com o clero, com os religiosos. Jesus, ele era povão, era a mulher samaritana, era o leproso. Jesus, ele veio quebrar o paradigma judaico. Jesus, ele veio fazer algo que nós, cristãos, pequenos cristos, precisamos fazer um pouco, se é que somos verdadeiramente filhos de Deus. Lucas tem da ação de Deus na história humana, tendo em Jesus um momento central. O primeiro momento é o tempo das promessas, o tempo da escritura judaica, e a promessa se cumpriu. Na cidade de Davi
nasceu Salvador, que é Cristo o Senhor. A promessa se cumpriu. O tempo do cumprimento, o tempo de Jesus e do Evangelho, quando começa, quando ele transforma a água em vinho e começa o seu ministério aqui na terra, ali em Caná da Galileia, ele inaugura os seus sinais, os seus milagres. Jesus, a promessa se cumprindo. O tempo do testemunho, o tempo das comunidades, dos Atos dos Apóstolos e o tempo do Espírito Santo. Aqui Jesus não estava mais entre eles. Aqui Jesus já tinha ressuscitado. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador, e esse outro Consolador estará com vocês até a consumação dos séculos. Ficamos por aqui. Estão as minhas redes sociais, caso você tenha alguma dúvida, e nós nos vemos na próxima aula